Muito bom dia, sejam bem-vindos à AgroGlobal, a esta mesa redonda focada na criação de valor com a agroindústria. Temos aqui um ilustre painel de convidados que nos vai ajudar a discutir este tema. Tenho que começar, obviamente, por fazer uma pequena introdução ao projeto Alqueva, que está hoje já numa fase quase de cruzeiro, diria. Está a regar mais de 100 mil hectares da sua primeira fase, que infraestruturou 120 mil, mas está também prestes a começar uma segunda fase, que com mais de 10 mil hectares no próximo ano estarão prontos, nomeadamente os blocos de Évora, os blocos de Cubodivelas, de Viana e também a ligação a Sines. E, portanto, estamos com uma história já de quase uma década de Alqueva a regar e de uma transformação a ocorrer, se calhar até mais rápido do que muitos antecipavam. Hoje temos uma grande variedade de culturas em Alqueva, mas à cabeça das quais está, obviamente, a oliveira e o azeite, não é? Temos uma agroindústria muito forte ali ligada ao azeite, que é responsável já por muitos recordes de produção e ouvem-se aí nas notícias que este ano, 2021, provavelmente será um novo recorde de produção, com cerca de 120 mil toneladas de azeite. Mas há outras, não é? Há, obviamente, também o vinho, e começam a aparecer indústrias também ligadas à transformação da amêndoa, que é a segunda cultura de Alqueva. Apresentando então os nossos convidados, começando aqui pelo Filipe Cameirinha, que é responsável pela herdade da Figueirinha e que nos vai falar um bocadinho da sua experiência. Depois aqui à minha direita está o Rodrigo Vinagre, responsável da Torriba, uma organização de produtores aqui do Ribatejo, e que vamos tentar aprender também um bocadinho sobre da sua experiência e como é que podemos replicar essa experiência no território de Alqueva. Aqui à minha esquerda o Gonçalo Santos Andrade, responsável da Portugal Fresh, uma organização de cúpula que tem esta marca global que tenta vender Portugal aqui e lá fora, principalmente lá fora. Também vamos perceber como é que podemos capitalizar nessa marca. E o Francisco Gomes da Silva, a responsável da AgroGES, uma consultora que muito tem estudado Alqueva e também vai nos dar um bocadinho a sua perspectiva para o futuro. Muito bem, então, iniciando vamos dar início então às hostilidades, digamos assim, com a primeira ronda de perguntas. E nesta primeira ronda gostava de me focar principalmente no presente e no passado, portanto, no background, como é que chegámos aqui e como é que cada um chegou aqui, que desenvolvimento é que teve nas suas atividades nos últimos 10 anos, ou no fundo, antes e depois da Alqueva, nomeadamente aqui com o Filipe. O que é que foi a história da herdade da Figueirinha, no fundo, antes e depois da chegada da água, e como é que a agroindústria veio também mudar aquilo que faziam? Bom dia, Zé Pedro. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Zé Pedro, a herdade da Figueirinha foi um projeto que foi acontecendo. Portanto, ao contrário de muitos outros projetos que foram pensados, houve uma ideia de início, houve um projeto inicial, sabiam onde começaram e então onde queriam ir. O projeto da Figueirinha foi acontecendo. Portanto, em 1998, o meu avô teve a ideia de comprar a herdade. Basicamente, foi um negócio. A ideia era pôr aquilo mais ou menos bonitinho, a produzir e depois ver o que é que iria suceder. Na altura, era uma herdade, tinha 2 tratoristas, produzia-se trigo e girassol, com todas as dificuldades e com o sequeiro tradicional da altura, máquinas velhas, tratores velhos, e a partir daí começámos a fazer alguns arranjos. Portanto, os primeiros arranjos foi fazer estradas, foi fazer algumas drenagens, porque tinha imensos problemas de drenagem, não tínhamos água, portanto, abrimos alguns furos, portanto, havia furos que estavam 10 mil litros de água, outros estavam 15 mil litros de água. Fizemos ali, inicialmente, um pivô, depois metemos 2 pivôs, para regar trigo e para regar girassol, porque a água era mesmo muito escassa. Começávamos a regar, ao princípio, com alguma
com alguma força. Chegávamos ali a meio da campanha, começávamos a ter que regrar a água. Depois do ano a seguir tivemos que reduzir as culturas por metade, porque efetivamente a água era escassa, abríamos mais furos. Depois plantámos um bocadinho de olival, depois plantámos um bocadinho de vinha, portanto a compra foi em 98, depois começámos a plantar a primeira vinha em 2001, a primeira vinha, a primeira olival em 2001, a seguir plantámos mais um bocadinho em 2002, depois plantámos em 2003, já estávamos com 100 hectares de olival e 25 hectares de vinha, para a altura já era uma área considerável, e continuámos a abrir furos, ouvíamos todas aquelas teorias do stress hídrico na vinha e tal, e víamos aquilo com muita atenção, porque também não tínhamos outra hipótese, porque tínhamos efetivamente que regrar muito bem a água. O stress hídrico não era uma opção, era uma obrigação. O stress hídrico era um mal necessário, portanto, e nós íamos regrando aquilo e íamos ver, portanto, era a nossa forma de poupar água. E fomos sempre fazendo isto com uma promessa da Alqueva, porque a Alqueva era uma promessa que ia chegar, é este ano, é o ano que vem, é daqui a 2 anos, é este ano, e a verdade é que a Alqueva não vinha. Eu cronologicamente posso estar aqui a falhar um bocadinho, mas chegou ali uma altura de 2009, 2010 e diz, bem, se a Alqueva não vem, vamos nós à Alqueva. E surgiu ali, eu penso que isto pode ter sido em 2010, 2011. 2012, talvez. Sim. Coincidiu ali com a altura com a entrada do João Basto para a administração. E diz assim, se o Alqueva não vem, vamos nós à Alqueva. E nós tínhamos ali 3 albufeiras ali próximas e fizemos nós uma captação própria, fizemos 7 km de condutas e fomos nós buscar água à Alqueva. Portanto, não era a solução ideal, mas era a situação possível, numa obra extremamente rápida, e tiro o chapéu à Alqueva porque assumiu-se ali um compromisso que em termos de autorizações, de licenciamentos e do que é que seja, que não ia haver impedimentos e não houve. E realmente fizemos ali uma espécie de parceria público-privada, em que o investimento foi nosso e a Alqueva não pôs nenhuma, e a EDIA não fez nenhumas restrições, e fizemos uma obra muito rápida, à qual se juntaram mais 3 agricultores, e pusemos imediatamente a Figueirinha a regar e outras, aliás 3 não, foram mais 4 herdades, que se juntaram àquele projeto no meio deste processo. Anteciparam, no fundo, a chegada, que depois veio a acontecer, não é? Nós sabíamos que isto... Uns 4 anos depois. Quer dizer, nós diziam para o ano ia regar, mas aquele ano nós já sabíamos que não havia de ser um ano, que haviam de ser 2 ou 3, e nós estávamos completamente desesperados por água, de maneira que esta era a opção possível, e arriscámos e fizemos, e foi o melhor investimento que nós fizemos desde sempre. Quando fizemos isso, acabámos imediatamente com os pivôs, para rentabilizar, nós fomos buscar mais água do que aquelas que precisávamos na altura, acabámos por plantar mais olival. Nessa altura, atenção que já estou aqui a saltar uma parte, nós já tínhamos dado o salto para as agroindústrias, porque quando chegámos ali em 2003, e este projeto, como disse inicialmente, foi acontecendo. Chegámos ali em 2003, já tínhamos 40 hectares de vinha, pensámos, temos agora um problema, não há capacidade de vinificação na região. Mas depois também pensámos, vamos com 40 hectares também é capaz de ser curto. Então comprámos uma outra herdade na vidigueira que já estava em plena produção e em 6 meses construímos uma adega, saltámos ali alguns proformos e em 6 meses estudámos e pusemos uma adega a trabalhar. Fizemos essa adega um bocadinho sobredimensionada, porque o nosso objetivo sempre foi também prestar alguns serviços para fora, isto em 2003. Continuámos a plantar olival, porque achámos que o olival que tínhamos que era um bocadinho insuficiente para rentabilizar e já estávamos um bocadinho com o olho no lagar também. Em 2006 pusemos o lagar a trabalhar. Em 2012 pusemos esse projeto da água e efetivamente esse foi o ponto de viragem em termos agrícola do projeto. Acabámos com a história do stress hídrico, portanto, que era o tal mal necessário que nós tínhamos. A partir daí começámos a regar em abundância, não jogamos água fora, mas começámos a suprir todas as necessidades da planta. Posso-vos garantir, nunca mais, a nossa vinha, em termos de qualidade, deu um salto incrível, nunca mais tivemos quebras de produção, nunca mais tivemos quebras de maturação, todos os anos temos produções constantes, crescemos imenso em termos de qualidade. Portanto, foi uma grande viragem aqui em termos agronómicos e em termos de... Há uns anos falava que regar a vinha disparate, era quase um sacrilégio para alguns. Não, é um disparate não regar. É um disparate não regar. É um disparate não regar. E hoje temos essa prova
e temos esses registros para quem quiser ver. E em termos de olival, naturalmente, as produções aumentaram significativamente, tanto em quantidade como em qualidade. A mesma coisa no olival, não é? Uma estabilidade de produção, qualidade, consistência na qualidade. A partir desse ponto, nós entramos efetivamente no patamar onde queríamos. Portanto, aí reconvertemos, plantámos mais olival, reconvertemos mais alguns, fomos crescendo, acabámos por crescer um bocado mais na adega, crescemos um bocadinho mais no lagar. A internacionalização já tinha sido um passo que nós já tínhamos dado. E essa foi um bocadinho muito bem. A história da Figueirinha. Muito bem. Hoje temos um projeto que está quase na sua fase de conclusão. Nunca está concluído, que estes projetos não acabam, mas eu posso dizer que estamos muito próximos de estarmos no patamar em que queremos. Já falamos aqui um bocadinho o que é que pensas para o futuro na herdade. Rodrigo Vernagos. O Rodrigo está numa organização de produtores no Ribatejo, não tem nada a ver com o nosso território de influência, na área de influência de Alqueva, mas já tem uma perninha por lá, não é? Pode falar um bocadinho do que é que... Podes falar um bocadinho do que é que tem sido a história da Torriba aqui no Ribatejo e como é que começaram a estender também a vossa área de influência? Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite e é muito interessante terem convidado a Torriba e eu aqui vou acrescentar a Serpro, que é a nova organização dos cereais que também representamos e que juntou praticamente todos os produtores que existiam na Torriba e em duas outras organizações de cereais e que foram fundidas numa só e que foi criada a Serpro. E é interessante este convite da agroindústria porque a Torriba nasce no seio de uma agroindústria. Na altura, uma agroindústria que estava e que continua a estar no Concelho de Navente, na altura era detida pelo grupo Heinz e uma diretiva da Comunidade Europeia foi criada para que os produtores de tomate de indústria tinham que comercializar todo o tomate de indústria para terem acesso a uma ajuda ao hectare. E essa ajuda teria que ser dada através das organizações de produtores. Entre muitas outras que foram criadas, a Torriba foi criada no seio desta agroindústria, da Heinz, em que nos deu um know-how muito grande de como trabalhar para uma agroindústria. Trabalhar para uma agroindústria, e isto foi em 97, já nos obrigava a ter um caderno de encargos e cadernos de campo. Praticamente não existia para qualquer cliente em Portugal na altura, e nós já trabalhávamos, e eu trabalhava individualmente com outras fábricas e não tínhamos essa percepção, nem o nosso cliente não tinha essa necessidade. E trabalhando com esta multinacional, deu-nos aqui uma consistência de, no futuro, o futuro próximo, quando todas as agroindústrias com quem começámos depois a trabalhar, quando vieram essas necessidades e tiveram essas necessidades, nós já tínhamos esse know-how dentro de nossa casa e foi muito fácil abraçar novos clientes com novas necessidades e novos produtos. Tivemos uma boa escola. Nós começámos nesse ano, em 97, com 100 hectares e cerca de 20 e poucos produtores e a escala foi aumentando. Hoje temos 115 produtores e temos à volta de 6.000 a 7.000 hectares de produtos hortícolas, em que o tomate é realmente o produto principal, representa entre 45% a 50% do volume e quantidade que a Torriba comercializa, mas em 2001 apareceram novos produtos. Nós temos e classificamos os nossos clientes de três formas. Temos os clientes principais, vamos lhes chamar principais pelo volume, que é do concentrado de tomate. Temos depois os clientes dos snacks, que é a batata frita, os amendoins, e depois temos os clientes de congelados, onde temos a ervilha, o pimento, os brócolos. E todos estes produtos não era necessário que os agricultores e os nossos sócios comercializassem connosco, mas
impeliram... Podiam fazer a ponte diretamente para a indústria. Podiam, e muitos deles tinham esse acesso. Mas pediram para que a Torriba começasse no ano 2001 com a batata e depois em 2002 com a ervilha, e por acréscimo vieram todos os outros produtos, começarmos nós a liderar esse processo. Porque concentrávamos a oferta, lidávamos diretamente com o cliente, e quando íamos ao cliente podíamos falar de 2 e 3 produtos, e o nosso sócio produtor, quando vinha à Torriba, tinha ali 3 ou 4 soluções. Claro. E isso era muito importante, e foi muito importante para o nosso crescimento, e que nos deu aqui uma abertura muito grande. E foi tão grande que outras organizações mais tarde se juntaram a nós, uma na região do Ribatejo também, e juntou-se outra na região do Alentejo, no Cano, que também se juntou connosco, e alguns produtores isolados na zona de Ferreira do Alentejo. Nós estamos presentes a nível nacional. Em 2008 passámos a nível nacional. Por isso temos produtores nas 2 organizações, desde o norte até ao sul. Gostávamos muito de ter mais abrangência. Eu penso que a intenção de podermos replicar este modelo, ele existe. Temos lá produtores, já tentámos por várias vezes, e temos produtores a produzir nessas latitudes, e conseguimos que tanto os produtores como os nossos clientes tenham interesses e venham a ter interesses em Alqueva. Mas no fundo a proposta de valor de uma organização como a Torriba para um produtor é mediar as relações com a indústria, portanto ganhar escala nessa relação e portanto não ser uma formiga a falar com um elefante, mas no fundo falar quase ao mesmo nível, porque representam uma área e um peso muito grande no seu fornecimento, e apoio técnico. Portanto, são as duas coisas. Nós temos dentro da nossa estrutura uma panóplia muito grande de culturas. Neste momento serão à volta de 20. Não conseguimos, com o corpo técnico que temos, dar um acompanhamento semanal a todos os campos. Grande parte dos nossos agricultores, e esta evolução veio-se dando nos últimos anos, são muito especializados nas culturas que fazem. Nós montamos as campanhas e acompanhamos todo o processo comercial. Com certeza, quando existem situações de alguma dúvida no campo, eu não lhe chamo problemas, porque nós vivemos e trabalhamos num setor que todos os anos há desafios, e não são problemas porque surgem novas situações. Nós vamos tentar ir buscar entre o know-how que temos em casa e, se for necessário, ir buscar fora conhecimento para resolver essas situações. O nosso mais reside em podermos dar ao agricultor uma panóplia de soluções, e em que ele, em vez de ter que se dirigir isoladamente a cada um dos clientes, por exemplo, temos produtores que trabalham só em tomate com 8 indústrias, depois em batata com 4 ou 5, nos congelados trabalham em mais 3. Era preciso ter um comercial dentro de cada estrutura do agricultor, e essa parte nós fazemos. Eu gostava de referir que nós temos uma relação extraordinária com todos os nossos clientes, mas nós defendemos acima de tudo a produção e os nossos produtores. Aí é que nós damos o nosso melhor e tentamos colmatar alguma falta que possa haver de comunicação quando as posições se extremam entre o fornecedor e o cliente. Nós estamos ali numa mediação e penso que fazemos este trabalho bem feito. Temos vindo a crescer e estamos a abranger mais zonas, mais sócios e novas culturas. Muito bem, Rodrigo, obrigado. Já falamos um bocadinho depois do que é que novas culturas e novos desafios podem pôr. Gonçalo Santos Andrade, Portugal Fresh, o que é que tem sido a aventura da Portugal Fresh? Como é que nós vendemos Portugal, vendemos os frescos de Portugal lá fora, e que resultados é que temos tido? A Portugal Fresh, no fundo, surgiu em 2010. No fim de 2010,
e à boa maneira portuguesa devido a uma crise. Portanto, havia uma crise no setor da maçã, a nível do preço, e houve uma série de empresários portugueses que tiveram a visão de olhar como é que poderiam ultrapassar aquela crise de preço no setor da maçã. E então resolveram que, com a cooperação empresarial e com uma visão principalmente para fora do mercado nacional, conseguiriam acrescentar valor aos seus produtos e tirar a pressão do mercado local. Embora para mim o mercado local, eu quero deixar claro, o mercado local é a Europa, porque nós só temos 2% dos consumidores da União Europeia, ainda por cima, infelizmente, com um poder de compra baixo, e portanto nós temos que ir à procura de onde remuneram melhor os nossos produtos. E portanto a Portugal Fresh surgiu um pouco assim. Na altura o setor valia 2.200 milhões de euros e exportava 780 milhões de euros. Ou seja, exportava 35% do que produzia. Nestes 10 anos a Portugal Fresh tem tentado, nós antes de 2010, evidentemente já tínhamos presenças internacionais, mas eram presenças em eventos-chave, mas com stands de 15, 20 metros quadrados, muito dignos na altura, mas só de uma empresa, claro, ou duas empresas, e o grande passo que a Portugal Fresh veio aqui dar foi dar uma imagem conjunta do país, dar uma notoriedade da marca Portugal, e os resultados estão à vista, ou seja, começámos a ter um plano de atividades, com cerca de 15 a 20 atividades por ano, em vários mercados e no mínimo em 3 continentes. Portanto, isto dá uma perspectiva da ideia de prospecção de mercado que fizemos, das missões empresariais, para os empresários conhecerem os mercados, perceberem o que é que o cliente quer, porque nós defendemos muito, os negócios têm que ser feitos do mercado para a produção e não da produção para o mercado. Nós podemos ter algo fantástico para produzir, mas se não acertamos nas janelas em que os clientes remuneram adequadamente os nossos produtos, corremos grandes riscos. E a grande diferença é essa. Hoje nós vamos a vários eventos internacionais e olhamos para o stand de Portugal e a imagem de Portugal e já não precisamos de utilizar uma ferramenta que eu utilizava sempre em 2010. Em 2010 era estratégico eu levar um mapa mundo, porque os clientes achavam muita piada ao nosso discurso e percebiam a valorização que Portugal tinha e a diferenciação que os produtos portugueses tinham, mas não sabiam onde era Portugal. Dizer que estamos no centro do mundo, é? É o único país na latitude sul da Europa que tem uma influência atlântica, e por isso é que muitos produtores dos Estados Unidos vêm para Portugal, porque realmente esta influência atlântica que nós temos no sul da Europa é muito idêntica à influência do Pacífico que eles têm na Califórnia. Claro. E por isso somos muito atrativos quanto a isso. A evolução que foi feita nestes 10 anos, em termos de números, é fácil de provar. Nós tivemos, quer em 2018, quer em 2019, o volume de negócios do setor foi de 3 mil milhões de euros. Baixámos ligeiramente em 2020 para 2.860 e exportamos neste momento 1.863 milhões de euros, ou seja, é o dobro do valor que começámos em 2010. Isso mostra um grande profissionalismo dos agricultores portugueses e também demonstra algo, é que neste momento nós exportávamos 35% do que produzíamos e neste momento exportamos 60% do que produzimos. E se tirarmos as plantas ornamentais e flores e olharmos só para as frutas e legumes, nós exportamos 69% do que produzimos. E isso é o reflexo da valorização que realmente os clientes, a nível principalmente da Europa, porque os nossos mercados são principalmente europeus, nós exportamos apenas 22% para países terceiros, embora há países muito importantes e se calhar na próxima ronda, quando falarmos de futuro, temos que ter uma visão um bocadinho diferente a nível global, mas este passo nestes 10 anos, a grande diferença que eu vejo é a cooperação empresarial. Os produtores são muito mais profissionais neste momento, viram também a importância da escala, da organização de produção, como já aqui foi falado e nos excelentes exemplos que nos transmitiram aqui anteriormente.
porque nós precisamos realmente de escala. É impossível competir com Espanha, com França ou com Itália a nível de dimensão, porque eles têm uma dimensão muito maior que a nossa, mas nós já demos grandes exemplos. Por exemplo, em 2015 nós arriscámos ser o país parceiro da maior feira mundial de frutas e legumes. Na Alemanha, uma feira com 12 hectares, onde, graças a Deus, temos tido também sempre o apoio da EDIA, que vai sempre connosco promover as oportunidades que há em Portugal, mas nós, ao arriscarmos, que tivemos a trabalhar desde 2013 para conseguirmos ser o país parceiro da maior feira mundial do setor, deu-nos uma notoriedade completamente diferente. Ir com stands a esses eventos com mais de 500 metros quadrados, em que a imagem de Portugal está completamente visível, onde há uma diversidade de produtos incrível, com uma qualidade muito boa, e também de termos a humildade de aprender com outras geografias que já fazem muito bem, de aprender com um Chile que tem exportações para todo o mundo, de aprendermos com outros setores em Portugal, porque, por exemplo, a nível do vinho, embora o vinho neste momento exporta metade do valor das frutas e legumes, mas a nível de marcas dá-nos 10-0. E, portanto, nós temos muito a aprender com outros setores e temos que ter a humildade de conseguir aprender com esses setores para conseguirmos alavancar as nossas exportações e a dinâmica do setor. Muito bem. Gonçalo, nós quando falamos em frutas e em frescos, não é? Nestes frescos não associamos muitas vezes, ou os mais distraídos não associam à agroindústria. Mas não há nenhum produto que seja vendido que não tenha passado por uma central, que não tenha sido calibrado, não tenha sido amalado, não tenha sido lavado, e, portanto, a agroindústria está sempre, obviamente, presente. Não é? A agroindústria está sempre presente. Nós, também, um dos produtos estrela tem sido o tomate de indústria. Nós não nos podemos esquecer que destes 1.683 milhões de euros de exportações, mais de 400 milhões são produtos transformados. Claro. E desses 400, 238 são de tomate de indústria. Claro. Portanto, temos que reconhecer os méritos destes setores. Evidente que há outros setores também com muitos méritos. A própria pera e a maçã abriram e desbravaram mercados mesmo antes da Portugal Fresh. Agora, nestes últimos anos, os pequenos frutos com crescimento exponencial, já com 248 milhões de euros de exportações, que é incrível o crescimento que têm feito, e os próprios citrinos que têm crescido imenso. Portanto, a própria diversidade de termos vários produtos de oferta também é muito importante para conseguirmos que os clientes que melhor remuneram os nossos produtos, estamos a falar principalmente do centro e norte da Europa, por exemplo, os países escandinavos, que é um mercado muito interessante em termos de remuneração e de acrescentar valor aos nossos produtos, e depois mercados muito importantes também pela sua dimensão, como é o mercado alemão. E como, por exemplo, posso dar aqui um exemplo de... Nós fizemos uma parceria com o Lidl. O Lidl está presente em mais de 28 países. Não é líder de retalho em nenhum país, mas é líder europeu de retalho. Tem mais de 10 mil lojas e nós fizemos um projeto, por exemplo, que começou em 2014 com Pera Rocha, e para darmos resposta às compras das 3.500 lojas do Lidl da Alemanha, tivemos que fazer um agrupamento complementar de empresas com 14 organizações de produtores nacionais, porque senão não conseguíamos responder em dimensão aos requisitos que eles tinham. E isto demonstra muito a importância da cooperação empresarial e da escala que nós temos que conseguir. O Lidl só tem 3.500 lojas na Alemanha. Sim, cerca de 3.500 entre Alemanha e França, tem cerca de 5.000, nos 28 países tem mais de 10 mil lojas. Muito bem, muito obrigado. Então, e agora a perspectiva do consultor? A Agrogés trabalhou muito, estudou muito Alqueva, desde há muitos anos. O que é que aconteceu em Alqueva e o que é que se previa acontecer em Alqueva? Há aí alguma diferença? Francisco, bem-vindo. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui este bocadinho. Respondendo à pergunta, eu diria que não aconteceu tudo ao contrário do que estava previsto, mas aconteceu tudo de maneira diferente, de facto. A Agrogés nasce a estudar o Alqueva, vamos dizer assim, portanto, em 1989, logo de seguida houve um estudo em que a Agrogés se envolveu. Sucessivamente desenvolveu-se em diversas avaliações de soluções, etc.
umas mais ligadas, digamos, à análise da rentabilidade e dos benefícios gerados, outras mais ligadas às questões da água e dos tarifários, etc. O que é que, daquilo que eram os estudos à época, vamos dizer, na década de 90, que foram feitos, quando se cenarizava Alqueva, primeiro cenarizavam-se os 120 mil hectares, ponto final parágrafo, não havia nem mais um hectare que se fizesse sentido pensar, uma ocupação que era fundamentalmente à base de culturas anuais, apesar de haver vinha e olival previstos e outras fruteiras, mas eram, do ponto de vista da representatividade da área, relativamente marginais e, portanto, eram as grandes culturas, digamos assim, que se previa que viessem a ocupar as áreas beneficiadas. O que é que aconteceu de diferente? Aconteceu muito de diferente, não é? Aconteceu de diferente, primeiro, uma eficácia muito grande, apesar de tudo o que se possa dizer, na concretização das obras. Ou seja, Alqueva foi um custo começar, não é? Como há pouco a Cameirinha dizia, é para o ano, parecia que nunca mais, mas quando arrancou, de facto, foi suficientemente célere, digamos assim. É evidente que podia ser mais, há sempre quem achasse que devia ter chegado 1 ano ou 2 anos para alguns investimentos que foram feitos, mas essa foi uma diferença, portanto, de facto, rapidez na execução da obra. A outra grande diferença tem a ver, de facto, com aquilo que é a ocupação de principais culturas. Apesar da diversidade que existe em Alqueva, há uma clara dominância de culturas permanentes, nomeadamente o olival, que se começou a desenhar precocemente, vamos dizer assim, mas depois reforçada com o amendoal, que é hoje, segundo penso, a segunda cultura, e, portanto, se a isso somarmos a vinha e alguns pomares, temos, de facto, uma preponderância de culturas permanentes que contrasta com aquilo que era a cenarização. O que é que isto vai permitir, como todos nós sabemos, fruto de alguma redução, e muito se deve aos agricultores e ao investimento feito em tecnologia e em know-how de regadio, mas casando essa tecnologia com as principais opções de cultura, vem a permitir que a Alqueva cresça em área. Não é? E, portanto, aquilo que não se imaginava na década de 90, que era a Alqueva ultrapassar os 120 mil hectares por mais 20, 30, 40, 50, os que seja, é hoje enfim, mais do que uma promessa, porque há obra em curso, mas algo que de facto se irá alcançar. Portanto, eu diria, respondendo diretamente à questão, que a coisa correu diferente, mas eu diria que correu melhor. Ou seja, e se calhar não há muitos projetos nacionais com a abrangência da Alqueva que se possa dizer isto é, correu melhor do que estava previsto. E eu acho que a Alqueva correu melhor. Correu melhor, obviamente, graças a quem teve a responsabilidade de executar a obra, mas correu melhor muito também devido à capacidade dos agricultores e das suas organizações e associações de responderem a um desafio que, como eu costumo dizer, é bem maior do que pôr umas torneiras nas parcelas. Portanto, e a agroindústria, como é que entrou? Nós hoje temos registados mais de 50 hectares na área de influência de Alqueva, um total de 90 no Alentejo, portanto há ali uma grande concentração de lagares. Adegas a mesma coisa, portanto também cresceram muitas adegas. Já temos, se calhar, uma mão cheia de indústrias ligadas aos frutos secos, não é? Principalmente só com o descasque, portanto não há ainda transformação de frutos secos. Será que vamos ver mais? Vamos lá ver. Daquilo que eu me recordo na altura, nos primeiros estudos, muito a exemplo do que aconteceu em Trás-os-Montes, com o Caixão, etc., quando se falava em agroindústria para Alqueva, pensava-se em grandes complexos agroindustriais. Era a maneira de pensar à época. Felizmente que nunca se tomou nenhuma iniciativa dessas e felizmente que foi deixado ao critério de quem está no negócio investir na agroindústria necessária.
E nestas questões da agroindústria andamos sempre um passo à frente e um passo atrás, ou seja, a agricultura beneficia muito da existência da agroindústria instalada, porque a agricultura não é, o Gonçalo dizia há pouco e tem toda a razão, a agricultura não é de todo uma atividade de tração atrás, não é? Portanto, tem que ser rebocada pelo mercado, mas o mercado, para ter resposta, precisa da transformação. E depois precisa, obviamente, da matéria-prima. E, portanto, essa resposta existiu e foi sendo dada à medida das necessidades daquilo que ia sendo instalado. Claro que nós podemos dizer que se houvesse alguma capacidade de investir acima das necessidades em agroindústria, isso permitiria uma expansão mais rápida de algumas opções por parte dos agricultores. É verdade, mas se calhar é pedir muito, não é? Portanto, eu acho que de facto os passos foram sendo dados e é como dizes, os frutos secos, o azeite, a vinha, alguma capacidade de frio. Eu penso que talvez aí, daquilo que eu conheço, seja onde fizesse falta um bocadinho mais de músculo, alguma capacidade instalada de frio, mas acho que os passos têm sido dados e certamente continuam a ser dados nessa direção. A agroindústria toda, quase toda que nós temos visto chegar, está ligada às culturas permanentes. E em termos de gestão de um perímetro, seria muito interessante ter um peso maior nas culturas anuais, porque são aquelas que podem funcionar de fusível num dia ou num ano que isto corra mal. Será que podemos fazer alguma coisa para promover essa agroindústria ligada às culturas anuais? Pois, eu não sei quem é o nós. Quem é o nós que podemos, ou seja, qual é o drama dessas agroindústrias? É que têm que acreditar que a produção vai apostar numa base anual naquilo que são os produtos que essas indústrias precisam. E, portanto, aí é um risco maior. O risco de investir num lagar ou numa adega quando temos um olival ou uma vinha... Claro, a produção está assegurada. Está assegurada e, portanto, reverter um investimento num olival não é impossível e temos muitos exemplos de reversão, mas é preciso pensar duas vezes, não é? Como digo, há uma indústria aqui particular que já esteve mais implantada do que está na região, na zona de influência, que é de facto o tomate, não é? Eu estou convencido que com a evolução nos próximos anos que a cultura do tomate terá que ter, do ponto de vista da sua adequação a novas regras de condicionalidade ambiental, etc., as áreas de cultura vão expandir-se. E, portanto, a cultura vai novamente afastar-se das unidades industriais atualmente existentes, e isso poderá abrir alguma janela de investimento mais a sul e, portanto, na zona da Alqueva. O resto é um bocadinho o frio, ou seja, a grande virtude que eu acho que uma rede de frio na zona da Alqueva poderia ter é que potencia a instalação depois de alguma transformação desses produtos que possam passar pelo frio ou beneficiar do frio. Agora, não vejo muito mais que se possa fazer. Eu acho que aí é quem está no negócio, quem está nos mercados, é que pode perceber que oportunidades é que existem para esse tipo de investimentos. Muito bem, obrigado. Filipe, estás interessado em fazer tomate? É um salto um bocadinho longo, mas era perceber se... Não, isto é para lançar, no fundo, a deixa para a pergunta das perspectivas futuras, não é? Na verdade, não é? Estão a pensar voltar-se para alguma cultura nova, a desenvolver alguma atividade mais associada à agroindústria? Não, nós acabámos com as culturas anuais e vocacionámos a figueirinha apenas para 3 culturas. Aliás, para 2 culturas. Temos vinha, temos olival e temos um bocadinho de amendoal. E fizemos um bocadinho de amendoal já em conversas com o falecido Armando Sevinato Pinto. Ele me tinha metido esse bichinho. O Filipe, que é o nosso enólogo, me convenceu e plantámos um bocadinho, que é uma cultura que eu tenho algumas reticências, mas acabámos por pôr um bocadinho. E justifica-se dentro da nossa maneira de trabalhar, porque mandamos descascar e embalamos e vendemos o produto acabado. Mas as nossas culturas é a vinha e o olival. De futuro não sabemos, mas a nossa vocação
a nossa vocação é o vinho e o azeite. Pelo menos para já. Então, e na criação de valor, com essa transformação, o vinho, obviamente, que vocês têm as vossas marcas e, portanto, têm um caminho de marketing já muito percorrido e têm conquistado também muitos prémios, muitos mercados novos. O azeite, como é que colou-se ao vinho? Como é que foi o discurso? O vinho e o azeite são dois mercados muito distintos. Eu estava a ouvir aqui com muita atenção as organizações de produtores, portanto, são números astronómicos e atenção, a fruta, há negócios que faz sentido e há outros negócios que faz menos sentido. A fruta é uma idiotice alguém querer ir vender os seus 5 hectares ou 10 hectares ou 50 ou 500 sozinho, não tem dimensão, não faz qualquer sentido. O vinho é um negócio que tem duas possibilidades. Ou nós somos muito grandes ou nós somos valiosos. É um produto com um valor acrescentado que é difícil valorizar. Portanto, ou nós somos... Valorizar não. É difícil haver aqui alguma união. Já se tentou tantas vezes e foi muito difícil. Porque Portugal já de si é pequenino. Há empresas grandes, há empresas de muito sucesso em Portugal. Temos a Sograp, que é uma das melhores empresas, por exemplo, do mundo. Há outras 2 ou 3 grandes organizações, se lhe tirar o chapéu, aqui feitas em Portugal. O resto dos produtores são produtores pequenos ou de média dimensão que têm feito um longo trabalho para valorizar os seus produtos. Mas o vinho hoje é um negócio que nós lá fora conseguimos valorizar. Alguns conseguiram valorizar o seu produto. E se não conseguirmos, não temos cá a fazer nada. Mais vale vender as uvas a alguém e dar-nos por vencidos. Porque se nós efetivamente não conseguirmos meter valor acrescentado dentro de uma garrafa, não conseguimos pagar todos os custos de produção que estão associados ao negócio. Porque são esses custos que acabam por matar. O azeite é um negócio absolutamente distinto. O azeite é um negócio para o mass market. É muito difícil. Eu considero que o negócio do azeite engarrafado, nós vendemos algum. Eu, por exemplo, vendo muito mais azeite engarrafado no Brasil do que vendo aqui em Portugal. É muito difícil. A minha pergunta era exatamente Sim, por aí. Eu percebi. Eu percebi e era aí que queria lá chegar, estava a fazer uma introdução. Porque há muitos, no fundo, há muitos lagares em Alqueva, estes 50 que referi, a maior parte deles vende a granel, ponto. Não é? Mas vendem granel. E vocês já começaram a fazer esse discurso e já ouvi nos vendem granel por uma razão muito simples. Enquanto que o vinho é um vinho engarrafado, é um negócio que deixa alguma margem simpática para a indústria. Margem simpática, atenção, que pode ser um pau dois bicos porque custa muito dinheiro vender vinho. Portanto, é um negócio. Nós temos vários negócios aqui dentro do nosso grupo e o vinho claramente é muito mais difícil do que qualquer outro. Porque é muito difícil nós conseguirmos valorizar o nosso vinho e temos que o vender por todo o mundo fora. Porque acabam por ser um bocadinho em todo o lado. O azeite é um negócio que ainda mais difícil de nós conseguirmos valorizar em relação ao vinho. Porque temos casas tão grandes, e que trabalham com margens tão pequeninas, nós não conseguimos chegar àqueles produtos. E porquê é que é muito mais fácil vender granel? Porque muitas das vezes vendemos a granel mais caro do que nós conseguimos vender engarrafado. Se nós queremos chegar àquele negócio da quantidade, se for assim, nós olhamos para os preços a que vendemos a granel e olhamos para os preços a que essas mesmas empresas às vezes vendem engarrafado, e nós chegamos à conclusão: é preferível, nós temos uma grande vantagem em relação ao mundo, é que nós conseguimos produzir muito boa qualidade. E nós, principalmente ali naquela nossa zona de influência do Alqueva, nós somos efetivamente muito bons a produzir azeite em quantidade e em qualidade. Portanto, e se nós conseguimos fazer isso e abastecermos as grandes empresas e elas nos continuarem a pagar bem, não temos necessidade de criar grande valor em engarrafar. Se o negócio mudar, eu diria que nós já temos um pé lá metido. Claro. Portanto, temos esse escape, nós engarrafamos algum. Se isso vier a acontecer, eu acho que nós estamos na primeira linha para dar o salto. Mas, efetivamente, o granel tem uma componente muito grande, ainda na nossa casa, mas na grande maioria das casas, essa componente representa 100%. Claro. Portanto, tem tudo a ver com a margem que é imputada à indústria. No fundo, a vossa aventura de comercialização de azeite é quase um treino.
É treinarem para poder, se um dia o mercado se virar para aí e conseguirem melhores margens por essa via, então já o sabem fazer. Eu estou sempre modesto. Se calhar em termos de figueirinha nós embalamos 50% do que produzimos. Não é assim tão pouco. Ok. Não é assim tão pouco. Agora, nós na figueirinha não produzimos só para nós. Eu costumo dizer que nós somos um cliente do Algarve da Figueirinha. Portanto, a produção que nós temos é substancialmente maior do que a nossa própria produção. Portanto, temos pano para mangas para poder crescer dentro desse setor. E temos linha de enchimento preparado para dar esse salto. Mas enquanto não justificar, não vamos dar. Muito bem. Então, e Rodrigo, que culturas anuais é que podíamos desenvolver mais ali na nossa zona? Eu estava a ouvir o Francisco e lembro que, para além do tomate, que pode vir a ser uma realidade, mas estamos a falar de commodities, e os commodities têm uma facilidade grande, é as viagens, e não sei se haverá tão facilmente fábricas a poderem instalar-se mesmo na zona do Alqueva. Possivelmente a rede de transportes e a rede viária, por obrigação desses compromissos que possam vir de futuro a aparecer, e que aqui no Ribatejo alguma da área tenha que ser transferida para essas zonas, tenham que ser adaptados, e um transporte mais célere e diferenciado possa vir a existir para trazer produto, principalmente o tomate, para as fábricas existentes. Existe uma fábrica na zona da Comporta, em Alcácer, existe uma fábrica ali na zona de Vendas Novas, tem uma situação mais ou menos privilegiada para absorver esse tomate que possa vir a ser feito na zona do Alqueva, e temos uma fábrica na zona de Mora também, temos outra fábrica de congelados ali na zona de Pavia, que pode vir a absorver alguns desses produtos. Eu acho que, principalmente, há uma componente que também temos que olhar para a parte da produção. O produtor que queira produzir para agroindústrias de culturas anuais tem que se diferenciar um pouco, porque é on time. Eu não digo que na vinha e no olival ou nos frutos secos não seja também esse método, mas estamos a falar de produtos normalmente muito perecíveis. O tomate, o pimento, o brócolis. E tanto a nível da condução da cultura, principalmente na aplicação dos produtos fitofármacos, e depois na colheita, temos que ter o agricultor preparado para esse tipo de indústria, porque é um processo que é diferenciado. Nós sabemos, por exemplo, uma fábrica de batata frita. Eu recebo um plano à quinta-feira com as cargas da semana seguinte e com as horas a que eu tenho que entregar os caminhões na fábrica. A batata, à partida, não é um produto muito perecível, mas tem uma fábrica que tem X pessoas a trabalhar lá, com fritadeiras com óleo, à espera que as batatas lá cheguem, para fritar on time, com os seus turnos. E se o produto não chega lá por alguma razão, eu tenho os clientes a telefonarem-me. Mas são questões climatéricas. Não quer saber, você sabia, precaver-se antes, tem estas condicionantes. E é preciso o produtor, quando queira entrar neste tipo de culturas, também a barra vai subindo, não é? Eu não digo que a exigência seja maior, é diferente do que as culturas anuais. Agora, eu vejo potencial ainda no Alentejo e no Alqueva, principalmente, e para as áreas que ainda não estão ocupadas com culturas anuais, com alguns cereais que possam ganhar mais valia. Existe uma capacidade imensa na zona do Alqueva de secagem de cereais. Ela está, não sei se é 50% aproveitada neste momento. Se pode ser aproveitada para outros produtos, ou daí
conseguirmos ter produtos que venham a ter uma mais-valia, eu penso que ainda podemos olhar para esses complexos que lá estão instalados, porque quando a Alqueva começou a distribuir água, e lembro-me do ano 2011, em que o preço dos cereais, tal como agora, subiu bastante, e as produções em Alqueva surpreenderam-nos a todos, eram terras praticamente virgens, em que começaram a levar regadio, atingiram volumes de produção interessantíssimos. É claro que o olival e a vinha e os frutos secos vieram substituir grande parte dessas áreas. Mas eu penso que existem, e nós temos essa capacidade, porque a maior parte das zonas de Portugal são OGM free, e existem muitos clientes à procura dessas situações. A Ampoc tem um programa de cereais, de baby foods, que pode ser uma rampa de lançamento para novos produtos, e eu penso que podemos diferenciar. Os grandes clientes, hoje em dia, estão à procura de o produto local. E não estamos a falar de quantidades que não possam ser feitas nessas origens, para umas rotações, para o que o Francisco falava, da nova aplicação das regras da comunidade que possam vir aí. Muito bem, muito bem. Gonçalo, há uns anos atrás, em 2015, não é? Quando estivemos na frutologística, falava-se muito do objetivo dos 2 mil milhões, não é? 2 mil milhões de exportações de frescos. Não chegámos lá, mas estamos muito perto. Qual é que é o novo objetivo? Não pode ser o mesmo. Temos que... Não, já reestruturámos. Isso foi uma estratégia em 2013, quando lançámos esse número. Nós em 2013 atingimos 1.000 milhões de euros de exportação. E pensámos, como é que nós vamos conseguir que olhem mais para o setor? Como é que vamos conseguir passar a mensagem do setor? Como é que conseguimos promover os nossos produtos? Nada melhor do que dizer, daqui a uns anos vamos duplicar o valor das exportações. Portanto, o setor foi ambicioso e pôs a meta de, entre 2013 e 2020, atingir 2 mil milhões de euros de exportações. Eu acredito que tivesse sido possível se houvesse uma estratégia a sério para termos reservas de águas superficiais no nosso país. Continua a ser estratégico. O nosso objetivo neste momento é atingir 2.500 milhões de euros em 2030, portanto em 9 anos, mas nós estamos também muito preocupados é que acrescentar valor. Claro. E esse ponto é muito importante. Eu acho que o setor das frutas e legumes tem aqui uma vantagem muito grande, que é o que é que os consumidores neste momento procuram. Os consumidores, quase por todo o mundo, procuram dietas mais equilibradas e atividade física. São os dois grandes motores da próxima década. E a dieta equilibrada baseia-se muito com mais consumo de frutas e legumes. No mundo, em 2015, consumiram-se 2,1 trilhões de euros de frutas e legumes. Estamos a falar de trilhões europeus, 18 zeros, e em 2030 prevê-se que se consumam 4,8 trilhões. É mais do dobro. Ou seja, em 15 anos, qual é o setor que tem uma perspectiva de crescimento como tem as frutas e legumes? Eu não conheço. E por isso é que eu digo que há grandes oportunidades. E, portanto, estamos agora na década da transição digital, e nesta década que nós temos aqui grandes oportunidades, vão haver geografias que vão aproveitar essas oportunidades e outras geografias que não vão aproveitar essas oportunidades. Evidentemente que sempre numa lógica de um equilíbrio adequado da sustentabilidade ambiental, social e económica. Não nos podemos esquecer dessa situação. Mas nós, sem reservas de águas superficiais, que dá para múltiplos fins, em que o EDIA e o Alqueva são excelentes exemplos, não vamos conseguir maximizar as oportunidades que nós temos. E por isso a importância de haver uma estratégia muito forte a esse nível, como por exemplo estamos sempre a falar de como é que vamos fazer a renovação geracional, atrair os jovens para territórios de menor densidade.
nós queremos atrair jovens, não lhes damos rede com 5G em todo o território. Como é que, hoje em dia, eu tenho 3 filhos na universidade, eles se não tiverem banda larga não vão para lado nenhum. E, portanto, estas novas gerações e estes novos negócios, nós temos que também tentar ter as condições adequadas para ser possível realmente fazer esta ocupação diferente do território, evidentemente com algo que eu acho que os agricultores têm sido notáveis nos últimos tempos, que é praticar uma agricultura de precisão, muito baseada na sustentabilidade, com nível de tecnologia muito avançado, e não nos podemos esquecer que os agricultores são os melhores amigos do ambiente. E, portanto, muitas vezes, esta questão que hoje em dia se fala é muito de um desconhecimento total. Nós também temos culpa, porque nós temos que saber comunicar melhor. Mas eu acho que há grandes oportunidades para os próximos 10 anos, e acredito que a nível do setor das frutas e legumes não nos podemos esquecer, nós estamos a falar aqui de valores muito grandes, mas as nossas estruturas são todas estruturas pequenas. Nós, por exemplo, se compararmos com a Bélgica, a nossa organização de produtores que mais fatura anda na casa dos 70 milhões de euros, na Bélgica, que é um país mais pequeno que o nosso, fatura 430 milhões. Portanto, nós temos é que tentar aprender com estes locais onde realmente a organização da produção é muito superior. Por exemplo, na Bélgica, mais de 90% do volume de negócios do país passa por organizações de produtores. Em Portugal, só 25% passa por organizações de produtores. E, portanto, a nossa estratégia para os próximos 10 anos tem que ser concentrar a oferta, cooperarmos mais a nível empresarial e termos uma visão global de, se não tivermos uma estratégia sem medos de apostar em reservas de águas superficiais, vamos perder oportunidades para outros países e para outras geografias. Muito bem. Então, para terminar esta nossa conversa, Francisco, uma perspectiva um bocadinho também de futuro, como é que Portugal pode aproximar-se do que é uma Holanda, que com metade do território que nós temos, não é? É mais ou menos metade da área que temos, consegue ser o segundo exportador de produtos agrícolas no mundo? As palavras ao Gonçalo é mais água, ou seja, e Alqueva, se fosse preciso alguma prova, que eu acho que não era, porque nós já tínhamos zonas regadas em Portugal, obviamente antes da Alqueva, com sucesso, não é? Mas a Alqueva veio, enfim, esclarecer tudo, se necessário fosse. Não é? E, portanto, eu penso que o crescimento passa muito por aí. Eu costumo dizer, é um bocadinho exagero, a Alqueva já era no sentido de projeto de regadio, não é? O resto ainda não, o resto ainda falta ser, mas, e portanto, para nos aproximarmos de outros países, para ganharmos alguma escala, mesmo para as organizações de produtores que já existem, para elas poderem crescer, eu acho que precisamos de facto de mais reservas de água. Ela existe, ao contrário do que às vezes se diz. Portanto, precisamos ser inteligentes, precisamos de o fazer bem feito, cuidado com os impactos, gerir esses impactos. Mas hoje em dia a tecnologia permite-nos tudo. Em Alqueva essa tecnologia já permite fazer coisas extraordinárias em termos ambientais, mas com a tecnologia a evoluir, e eu aí confesso-me, sou uma pessoa, acredito no homem do ponto de vista daquilo que é a boa utilização dos seus inventos e do seu conhecimento. E, portanto, eu acho que passa muito por aí. Mais água, mais infraestruturas, mais redes de distribuição. No limite, nós temos uma rede viária, temos várias redes de telecomunicações. Acho que precisávamos ter uma rede hidrológica, aproveitando em parte aquilo que são os cursos naturais de água, que precisam também de ser geridos, ao contrário do que às vezes se diz. Cada vez menos os cursos de água podem ser abandonados a si mesmo, porque eles já foram intervencionados, já estão artificializados a montante ou a jusante, e portanto precisam de ser bem geridos para não perderem os valores naturais que têm. E portanto essa rede hidrológica nacional faz toda a falta. E obviamente o armazenamento dentro dessa rede é uma peça-chave das águas superficiais, que temos mais do que suficientes. Temos uma mãe de água ali na Serra da Estrela que corre toda pelo Mondego abaixo até ao mar.
e que podia estar parcialmente a ser canalizada para outras regiões do país, com benefício para todos e sem quaisquer tipo de impactos excessivos do ponto de vista ambiental. Muito bem, muito obrigado a todos. Então, precisamos de facto de trabalhar em diferentes níveis, desde a produção, da organização de produtores, na concentração da oferta, nas estruturas de cúpula, no conhecimento. Temos que trabalhar de mãos dadas e caminhar numa direção da criação de valor, de potenciar as oportunidades que temos no nosso território, que, por vistos, ainda existem muitas. Para terminar esta nossa conversa, vamos ver um vídeo e que convido já a verem e convido também a visitarem Alqueva, os que não conhecem e os que conhecem, a perceberem um bocadinho melhor o que é que faz a IDIA, como é que podemos trabalhar em conjunto na criação de valor. Muito obrigado e bom dia.